Muito bom dia, pessoal. Vamos começar aqui o nosso webinar, da nossa série de webinars falando sobre a Black Friday e trazendo informações, trazendo convidados aqui de fora também para falar sobre esse momento importante que acontece, né, e movimenta muito a economia. Tenho aqui junto comigo Amir Velho, nosso diretor de operações. Bom dia, Amir. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo excelente. E Boa. hoje nós vamos falar aqui sobre as 8 camadas da Black Friday, né? A gente fez aqui uma associação com as camadas do modelo OSI, né? Explicando um pouquinho onde a segurança pode falhar e como se proteger. A gente preparou bastante conteúdo bem legal. Também no final vai ter um checklist para quem quiser baixar, poder fazer uma auto-checagem, ver se está em conformidade. A gente tem aí um pouco mais de um mês para Black Friday, então ainda dá tempo de construir as barreiras, fortalecer o que for necessário. Eu acho que já está aparecendo a minha tela aqui, certo? Perfeito? Para mim, sim, Brunão. Maravilha. Então, vamos começar do começo, então, né? Boa. Queria começar só falando um pouquinho sobre Black Friday, né? Muita gente acha que é só sobre desconto, mas a gente está tentando olhar por uma outra ótica aqui, né? Que é falando muito mais sobre os ataques em escala, aproveitando da urgência, da necessidade das coisas andarem rápidas, né? Do que acontece naquela fração de segundo entre o botão de confirmar uma compra e a efetivação dela. A gente tem altos picos de phishing, pessoas se passando por outras marcas, fraudes, DDoS, vazamento, tudo acontecendo ao mesmo tempo e deixa não só os times de segurança, mas os times de infraestrutura, tecnologia sempre de cabelo em pé. A gente vê aqueles mutirões trabalhando virado, aquela coisa maluca. E enquanto o varejo vai aumentando o tráfego, né, vão levando para os sites, então os hackers aumentam o volume de ataque. A gente tem visto bastante isso acontecendo em escala. E eu gosto de dizer que a segurança é tão forte quanto sua camada mais fraca. E aí a gente traz para o modelo OSI, né, que a gente até conversou em outros webinars aqui, fazendo esse paralelo sobre como que a gente correlaciona algumas coisas que acontecem em cada uma dessas camadas, e muita gente está acostumado a ouvir falar sobre as 7 camadas do modelo OSI, e aqui a gente trouxe uma versão que é um pouco mais atual, talvez, né, Amir, que traz a 8ª camada em que ele inclui o usuário, e não só a segurança física, a rede, a aplicação, mas traz o elo humano para dentro da coisa também. Boa, Brunão. Na verdade, aí a gente faz uma brincadeira e uma associação como sendo a camada 8 usuário. E a gente vê, principalmente porque na Black Friday existe aí alguns componentes que você citou, ou seja, uma demanda muito alta, e uma necessidade, uma urgência na compra. Porque se você não comprar agora, você perde. As pessoas ficam condicionadas a clicar, ficam condicionadas a de fato aderir àquela promoção ou fazer aquela compra, e com isso, o elo mais fraco que você citou muitas vezes se torna o usuário, se torna quem está na ponta. Quando a gente fala usuário nesse aspecto aí, não necessariamente é só o usuário que está efetuando a compra, muitas vezes é o usuário do ponto de vista de desenvolvimento da aplicação também. Então, o que a gente quis trazer aqui, a gente vai discutir um pouquinho em cima é como categorizar os ataques relacionados a Black Friday olhando para o modelo ISO-OSI. O modelo ISO-OSI é um modelo de referência utilizado há muito tempo, onde você trabalha com protocolos, a ideia aí para cada camada, e eles são interdependentes. Na verdade, você tem isolamento. Cada um ele é isolado, mas você pode utilizar a camada de baixo. Então, eles não têm uma interdependência, né? Ao contrário do que eu tinha falado inicialmente, ou seja, eles podem ser utilizados onde eu substituo o protocolo de uma camada e o que eu coloco na camada de cima dentro desse encapsulamento, eu acabo conseguindo mandar com uma outra tecnologia. Por exemplo, camada física pode ser fibra ótica, pode ser cabo UTP, pode ser wireless, ela varia e tem ali sinalizações, tem a comunicação específica, mas dali para cima não muda. Então, esse modelo de referência nós pegamos aí como um paralelo para trazer
alguns tipos de ataque que a gente vê que são comuns na Black Friday e para entender como endereçar esses tipos. Só um último paralelo aqui, Brunão. A gente tem aí na equipe uma das pessoas que tem uma ascendência aí russa. E a melhor figura que eu, quando eu dava aula disso, né, gostava de fazer, é aquela boneca de Ah, Matryoshka, ah, né, que você vai colocando sim, uma bonequinha dentro de outra e vai fechando. Essa é a ideia do encapsulamento de protocolo. Ou seja, o dado mesmo é a bonequinha menorzinha, mas ela está dentro de uma outra boneca que guarda informação, que está dentro de uma outra boneca que traz informação de encaminhamento de onde que aquele dado vai chegar. Então, para aqueles que nos assistem aí, se de fato precisar de uma analogia para entender esse tal de modelo ISO-OSI, que será que a gente vai falar sobre ele numa quinta-feira cedo, é isso que tem como analogia interessante. excelente. E com isso, bom, então vamos começar falando aqui da primeira camada, que é a camada física, né? A gente tentou trazer aqui o que é essa camada, os tipos de ataque mais comuns, como a gente vê isso na Black Friday e o que pode ser feito para contramedida disso, né? O Amir acabou dando uma breve explicação aqui sobre o que é a camada um. Tem algum outro complemento, Amir? Tem, na verdade, a camada um, Bruno, ela é justamente a camada conhecida dentro do modelo ISO-OSI como física ou física, e a ideia aí é a sinalização que você tem em cabos. Normalmente a gente vê um ataque na camada física e a gente tem começado a ter referências sobre isso e pode ter com uma frequência maior em cyberwar. Cyberwar vai influenciar nisso porque eu quero cortar a comunicação, quero isolar a comunicação de um determinado país e para isso vai pegar um cabo lá que é um cabo transatlântico e vai atacar ele. Na parte especificamente da Black Friday, isso pode acontecer por uma manutenção de uma determinada via e levando em conta esse tipo de informação, e para isso você tem que ter monitoramento. Algumas coisas são importantes de você entender e observar e ir além do normal aqui na camada física. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, por exemplo, se precaver se não vai ter uma manutenção relacionada à energia ou relacionada a uma via que liga próximo lá ao seu data center ou que leva a informação para sua ponta, para sua loja de compra, se for uma loja física, naquele período. Então, camada física para Black Friday, eu acho que em termos de checklist, esse seria um ponto interessante a se olhar, tá? Não representa aí diretamente um ponto complicado, mas ele em níveis mais simples aí, um ponto que precisa analisar. Tá tendo manutenção de energia, tá tendo manutenção de infraestrutura perto? Deixa eu ficar atento e deixa eu comunicar aos órgãos responsáveis para que isso não seja feito nesse período. Fez sentido, Bruno? Totalmente, totalmente. Isso acho que já deixou uma bela explicação aqui sobre tudo que a gente tinha para passar daqui. Ah, Boa. vamos passar para a camada 2. Vamos lá. Lembrando então, a camada física ela permite a comunicação direta, é o nível mais baixo, é como se fosse a boneca lá de Madriótica mais externa, a maior, porque ela vai carregar tudo ali dentro e ela vai passar as informações. Mas eu tenho uma segunda camada, né, Bruno? Que é a camada Isso, aí conhecida, isso, qual que é? data link. Mas ela Data tem outro nome também, né? Enlace, né? Também conhecida Enlace. por enlace. Na verdade, aqui é onde você tem a comunicação ponta a ponta. É onde você vai ter como referência a informação, por exemplo, de MAC address, né? De endereço físico da placa. É aí que entra, é onde você está colocando as informações para depois transformar em sinal, seja ele elétrico, ou seja sinal óptico, para passar de um lado para o outro. Mas para passar esses bits, eu preciso colocar um endereço do que está sendo enviado de um lado e estabelecer o que é chamado aí de comunicação ponta a ponta. Nesse caso, tem coisa muito legal, Brunão. Eu lembro que há muito tempo atrás eu conheci um software aí chamado Caim e Abel. Eu acho que eu já tive chance em outro momento de comentar contigo.
E esse Logo que eu software, entrei na empresa, você me falou disso, inclusive. Você me perguntou, é, você usa Wi-Fi de hotel? Eu falei, uso ele então. Se eu fosse você, eu não usaria. cuidado com o Wi-Fi, né? Você precisa ter muito cuidado com o Wi-Fi. Por que precisa ter cuidado ou usar uma comunicação criptografada? O ataque aí, quando a gente fala de ARP spoofing, MacFludium ou MacPoison, ele tem a ver com manipulação desse nível da camada ISO-OSI 2. Isso significa que muitas vezes você vai conseguir se colocar no meio da comunicação. Então imagina você num hotel fazendo uma compra da Black Friday, você está viajando, existe todo aquele cenário de urgência que você tem que comprar agora, compre agora, senão você vai perder essa oportunidade. E você nessa ânsia de comprar, desavisadamente, clica dentro de uma rede, às vezes até uma rede aberta, e dentro que há um problema até maior aí, mas mesmo que seja uma rede criptografada, de alguma forma, antes da VPN, né, antes de outro nível, que seja uma que você tenha que acionar aí o cadeadinho em termos de Wi-Fi, você pode ter um problema de alguém atacando dois pontos específicos. Como que ele faz isso? Ele manda informação para um lado que ele tem o MAC daquela máquina de destino, da do outro lado. E ele manda informação para a máquina de destino que o MAC do Wi-Fi, do Access Point ou do roteador é o dele. Então, na prática, ele envenena a tabela ARP, que é a tabela que faz a relação do MAC com o IP, da camada 2 com a camada 3, que a gente vai falar daqui a pouco, e com esse envenenamento ele desvia o tráfego para fazer um ataque de man in the middle, que é o MITM, que está aí, man in the middle, que é justamente pegar esses tipos de dado. Nesse caso aí, a gente precisa ter cuidado com o que a gente utiliza. Dentro da Black Friday, e pensando não só como um cliente de final, a gente tem que olhar para a rede que a gente utiliza, porque a rede que a gente está utilizando pode estar lendo os dados e, consequentemente, aí se passando por por uma determinada máquina para obter informação de senha e coisas do tipo. Então, é muito importante tomar cuidado. Loja com Wi-Fi aberto, onde você tem aí hotel, qualquer tipo de acesso público, tomem cuidado, muito cuidado. E aqui vale um alerta, né? Existe aí alguma coisa que a gente pode fazer um paralelo com a camada 8, Brunão? Que é o pessoal hoje está usando muito. Você usou já esse exemplo outro dia, os QR codes, né, de Wi-Fi, né, para poder se conectar. Sim, Você falou isso na última apresentação, né? sim. E não só isso, né? Tem uma aparelhinha aqui na minha mão que, por exemplo, eu consigo clonar uma rede Wi-Fi e me passar por ela, né? Mesmo que seja de Sim, confiança, enfim, sempre desconfiar, né? O Zero Trust. Mas sim. eu, que nem sou tão técnico, consegui montar em casa um aparelhinho que eu crio uma rede Wi-Fi e, enfim, posso exigir um login social e pedir para a pessoa colocar o Instagram, colocar o Gmail dela, alguma coisa do tipo e acabar conseguindo acesso à senha, né? Boa, isso até passa em camadas diferentes. Tem Sim, até um amigo, nesse exemplo que você falou, eu lembro de um amigo que uma vez foi fazer uma POC, mostrar que era possível, e ele pegou um roteadorzinho desse, do jeito que você fez, ligou num banco de bateria, clonou a página do Facebook, e daí começava a andar num aeroporto com o mesmo nome da rede aberta, e as pessoas se conectavam. E daí, de repente, ele fazia, mostrava a página onde a pessoa teoricamente se logava, recebia uma mensagem de erro e com isso era redirecionado para mostrar o quão vulnerável eram as redes abertas, para fazer uma POC, uma prova de conceito de vulnerabilidade. Nesse aspecto aí, Brunão, é essa mesma ideia, e daí envolve, às vezes, outras camadas, né? Mas essa camada aí do QR Code que a gente está lendo para estabelecer, embora exista uma engenharia social, eu lembrei até de um vídeo interessante que eu vi outro dia. Tinha um QR Code em cima de um muro, assim, com escrito Wi-Fi grátis. Daí a menina ia ler esse QR Code, passava um moleque do outro lado do muro, pegava o celular dela e levava, porque ela tinha que erguer putz, a mão. Então, esse daí envolvia a camada 8 também. Mas nesse caso, estabelecer o link de Wi-Fi é algo importante, algo que precisa tomar cuidado. Vejam, nós estamos falando de diversos tipos de ataque. E esses ataques nem sempre eles estão relacionados só ao cuidado da aplicação na ponta, tá relacionado a toda a estrutura. Por isso de fazer aí um paralelo
com a camada 2 do modelo ISO-OSI. E para finalizar, como ter cuidado com isso, né? Vigilância agregada, autenticação e mais do que isso, tudo que você faz de segurança na camada 2, ela está levando em conta apenas a criptografia ou o estabelecimento seguro daquele nível. Você também precisa levar em conta que você está pondo no nível superior. Lá, lembra da boneca de Madriosca? Você tem que levar em conta a terceiro nível da boneca, que é o que a gente vai falar na sequência, onde vai entrar VPN, onde vão entrar outros meios aí. Mas é importante não se conectar em rede que você não se conhece, não conectar em QR Code aí, usar QR Code, procura a rede, valida se é. E por fim, olhar para a segurança em camadas diferentes aí. Do ponto de vista da pessoa que configura, Bruno, da pessoa que está fornecendo o serviço, vilância agregada, existe uma trava que você pode pôr nas portas dos suítes, de wireless, para dizer quantos MACs vão estar naquela porta, né? Você pode fazer um MAC locking, que algumas soluções chamam, que é para travar o MAC na porta. Esse tipo de coisa aumenta o nível de segurança na camada 2. Perfeito. E a camada 2 está muito próxima e bem relacionada aí com a camada 3 que a gente começa a falar de rede, né? Exatamente. Na verdade, é aquela ideia de encapsulamento que eu vou colocar na camada 2, que é a comunicação ponta a ponta, é justamente o payload, e daí aí vai entrar um protocolo que a gente já conhece bem, né? Até aí não, talvez falar de protocolo de CSMA-CD, CSMA-CA, são coisas que talvez não façam tanto sentido aí para o pessoal. Mas quando a gente fala IP, opa, todo mundo sabe que para poder navegar precisa de um IP. O protocolo mais conhecido, não o único, certamente, mas o mais conhecido na camada 3 de rede é o protocolo IP. Tá? E o protocolo IP ele tem como objetivo pegar um endereçamento para que haja um roteamento. É mais ou menos, Brunão, como se você estivesse pegando um avião e voando de um lugar para o outro, né? E dentro disso você tem uma rota para seguir. E às vezes você chega em pontos específicos e o avião muda, ele dá uma leve reclinada. Ou seja, existem pontos de roteamento onde você vai pegando o caminho até chegar no seu destino final. Nesse ponto aí, a gente também tem que tomar cuidado. E um dos ataques que é bem comum nesse cenário é um DDoS, né? Por exemplo, ele vai estar bastante relacionado ao ataque da camada 3, da camada 4 também, que a gente vai falar já já. IP spoofing, a mesma ideia do MAC spoofing, de eu copiar um IP, eu posso também fazer na camada 3 e tentar me passar. Roteador mal configurado, isso daí pode gerar uma série de problemas, porque às vezes o roteador ele aceita uma injeção de rotas, porque ele não está lá travado, não está feito de forma segura, que permite inserir uma rota indevida. Então, o roteamento malicioso são tipos de ataques. Reparem que daí existem pontos diferentes. Eu, como usuário, posso me proteger aí, às vezes, criptografando o nível acima que eu estou colocando, né? Até chegar na camada 3 aí de roteamento. Ou posso usar um IPsec, que é um protocolo já na camada 3 para poder garantir segurança, coisas do tipo. Mas são difíceis, às vezes, no dia a dia de usar, para quem é um usuário, olhando pela perspectiva do usuário. Nesse caso aí, a gente tem que imaginar para quem está protegendo. O que tem que fazer quem está protegendo? Puxa, travar o seu roteador, não deixar senha padrão, não colocar ali protocolos que não são utilizados habilitados. Quando você pega um roteador e tira da caixa, né, ele vem com um monte de coisa habilitada que às vezes não está sendo usado. Esse tipo de coisa, Brunão, é importante aí para endereçar. E medidas como ter aí um dos pontos aí, CDN, WAF e anti-DDoS, falando de camada 3 aí, são formas de você evitar. Isso também vai passar por outras camadas, tem interseção com outras camadas, mas são pontos interessantes aí de serem observados. Tem sentido, Brunão? Totalmente. A camada 3 é legal de ver como uma camada ela se conecta com a próxima, né? Que a gente está falando de rede, falamos aqui de IP, e a camada 4 fala justamente sobre o transporte, né? Que vai garantir a entrega confiável dos dados entre uma ponta e a outra. É isso ou eu tô delirando?
da camada 4, o que a gente vai fazer é justamente colocar a informação dentro para poder garantir ponta a ponta, né? Enlace a comunicação local, no 3 eu tenho roteamento e no 4 eu vou colocar. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Tem um comentário, uma pergunta aqui bem interessante. Olha só, um participante anônimo aqui escreveu o seguinte: toma cuidado, VPN também não protege o Wi-Fi público, é verdade, né? A gente sempre tem aí, vou fazer um comentário aqui, vou endereçar é, esse ponto que é legal de comentar. Sempre tem um antivírus, um firewall no Windows, no Linux, no seu iPhone. E cuidado aí, pense nos aplicativos que você pode instalar, porque esses aplicativos podem abrir porta, mais ou menos como eu falei do roteador, que se você tira da caixa e vai colocando coisa nele, você vai criando portas. Perfeita observação. Com relação à VPN, ela dificulta, certamente ela não resolve, mas se você faz uma VPN bem configurada, onde você valida o certificado da outra ponta, aceita na primeira vez num link seguro e tal, você pode aumentar o nível de segurança e é mais ou menos como roubo de carro. Um ladrão, quando ele vai roubar, ele vai procurar aquilo que está mais fácil de ser roubado. Então, nesse aspecto aí, se eu estou vendo que aquilo lá vai dar um pouco mais de trabalho, às vezes é mais fácil. Precisa até tomar cuidado, né? Às vezes você vai para umas conferências aí, Black Hat da vida, cara, daí é não usar, porque existem várias formas de bypassar. O que a gente está tentando trazer aqui são formas de aumentar e de cada vez mais conscientizar para evitar o risco. E certamente, você ter antivírus faz parte aí da proteção que a gente chama de cebola, né? Das camadas de segurança. Não tem nada a ver com descascar a cebola de sentar e chorar, né? Mas é mais ou menos a analogia que a gente faz aí. De forma geral, a ideia é, precisa ter, mas vale a pena também ter a VPN se você tem uma VPN confiável sua, mas tem que validar qual que é o certificado inicial, não dá para aceitar qualquer certificado, porque senão você pode passar por um ataque de man in the middle na sua VPN também. Então, excelente comentário aí, depois se puder mandar no chat aí, só para nós o nome, obrigado por você ter participado, veio anônimo, se puder falar vai ser legal, até para a gente poder conversar depois e muito obrigado pela participação aí, tá bom? Brunão, desculpa, eu achei que valia o comentário aí, porque tinha a ver Totalmente pertinente. com um item e até para privilegiar os nossos participantes, aqueles que estão participando aí e mandando as questões. Sim, é importante falar de VPN, né? Porque até recentemente ficou famoso, até quem não é da área, né? Por conta do bloqueio que aconteceu aí com o Twitter no Brasil e o pessoal começou a usar VPN para acessar lá fora. Então, Exatamente. ficou bem popular, o pessoal começou a ter uma ideia diferente. Então, é importante reforçar esse tipo de conteúdo. Isso, isso. Ah, legal, obrigado. Mandou, valeu, bom falar contigo aí. De fato, mandou o nome aqui, valeu, brigadão. A gente só não fala por ser gravação e até por privacidade, mas obrigado de ter participado aí. De fato, a gente precisa tomar cuidado em camadas diferentes aí. Parte de transporte, né? Quando a gente fala em transporte, a gente está falando em portas, a gente está falando lá lembrando da boneca de Madrioshka, a gente está falando no quarto nível em termos de camada. E daí a gente está falando de SIM-FLUD. O que que é o SIM-FLUD? Existe um negócio no estabelecimento do protocolo TCP/IP que é chamado de Three-Way Handshake. Até pelos comentários que vieram aqui, talvez seja muito básico, eu vou gravar para quem assista depois e talvez não tenha esse nível de conhecimento. Mas existe um negócio que é chamado de Three-Way Handshake. É mais ou menos como dizer assim, ó, olá. Daí outra pessoa fala, olá, como vai? Eu falo, bem. Esse nível de comunicação, que é o SIM, SINAC e IAC, ele estabelece um canal na camada 4 para que eu troque dados. E existe todo um protocolo estabelecido por trás disso. Então, eu vou ter um número de sequência, eu vou ter tamanho de janela e por aí vai. Existe uma série de coisas que são definidas para eu saber o que eu estou colocando de informação ali dentro. MTU, que é o tamanho máximo do dado que eu vou colocar, e por aí vai. Coisas que não necessariamente vêm ao caso agora. Mas um dos pontos que são importantes é uma ideia de você ficar fazendo assim, ó. Oi, e não responder mais nada. A pessoa do outro lado vai falar, oi, tudo bem? E você não responde bem. Daí você fala de novo, oi. E com isso, você sobrecarrega a pessoa do outro lado com um monte de oi,
Porque para cada oi, imaginando que são às vezes pessoas diferentes conversando, a pessoa vai ter que dar uma atenção. Opa, o Bruno me falou oi no Teams, de repente veio uma outra pessoa e me falou oi, tô vendo que o Ziza está aqui, a Michelle, oi, eu vou ter que dar atenção. Só que quando eu paro para dar atenção, eu estou alocando um espaço do meu processamento aqui, fazendo essa analogia. A mesma coisa acontece na camada 4. Quando você fala lá, manda o sim, o outro responde com sim ACK. Mas se eu não mandar o ACK para finalizar, estabelecer essa conversa, eu vou ficar alocando memória do outro lado até uma hora que não tem memória suficiente. E o que que acontece? A máquina cai. Então, nesse aspecto aí, o DDoS que a gente escuta é quando a gente pega várias máquinas, por exemplo, isso é um dos, tá? Existem outros tipos, e daí, por favor, o pessoal que está ouvindo, se quiser participar e ficar à vontade também, mas você manda um monte de, olha, eu tô aqui, vários lugares diferentes, e daí você tem coisas coordenadas, né, como botnets, para fazer esse tipo de coisa, e daí quando você manda essa enxurrada de oi, a máquina, o servidor aloca espaço e não consegue responder a tempo suficiente, e daí cai. Isso é bem comum na Black Friday, dentro do contexto que a gente está falando, quando alguém quer indisponibilizar um site. Normalmente, os ataques hoje não têm sido tanto nessa linha, isso era mais para prejudicar, para indisponibilizar. Ocorrem, é frequente ainda, é. Mas hoje a ideia é tentar me aproveitar, é tentar pegar dinheiro disso, e a gente vai chegar mais para frente nesse ponto. Então, o TCP sem flood aí que fez comentário é você sobrecarregar o servidor e tirar ele do ar. E isso daí você pode, esse é um exemplo, mas um outro exemplo também que existe até um caso muito famoso aí do Mitnick e do Shimomura, que foram dois pesquisadores, um atacante, ele estava fazendo para atacar lá numa época de Natal, numa época de festas, que é o hijacking de sessão também, né? Então eu tentar prever o próximo número da comunicação na camada 4 para eu entrar naquela comunicação. Enfim, o que a gente quer trazer aqui é que existem ataques na camada 4. Certamente aí isso pode gerar indisponibilidade. Por exemplo, se eu faço um ataque num gateway de pagamento, isso pode indisponibilizar aquele gateway e pode gerar uma série de problemas. Daí você tem que ter várias preocupações. Você tem que ter gateways onde você pode aplicar rate limit de local, você tem que acompanhar o seu fluxo, analisar behavior para poder se prevenir desse tipo de ataque, tá bom? Isso do ponto de vista de quem está na ponta lá, de quem está se protegendo. Aqui também entra um pouco daquela questão de quem é usuário, de usar outros protocolos aí de segurança, mas para quem está na ponta, para vocês que estão nos acompanhando e são responsáveis por estruturar isso nos clientes, que eu vejo que às vezes nem só tem cliente aqui, tem também parceiros, tomem cuidado disso, levem em conta esse tipo de ação, de limitação e de proteção. Vai lá, Brunão. Maravilha. Chegamos à metade aqui. Agora vamos passar para um outro que também é crítico aí. Começa a falar um pouquinho da sessão, né? Acho que para quem não entende muito o que é uma sessão, seria a conexão entre as aplicações, seria isso, o Amir? Brunão, É a troca de dados que vai acontecendo entre um e outro? na verdade, a sessão, quando a gente faz um paralelo com o TCP/IP, ela tem uma outra conotação. A gente está pegando aqui a sessão de um jeito que é mais conhecido, não é o jeito clássico, não é o jeito acadêmico de se falar. Mas o que teria aqui como sessão, para você ter ideia, não só entre uma aplicação e outra, mas de uma forma mais geral, seria o seu carrinho. Tá? Porque na hora que você estabelece o carrinho, e daí aqui eu estou fugindo um pouco do Isoose, estou dando a possibilidade de falar aquilo que está mais associado aí à camada 7, mas é para estabelecimento de sessão. É a ideia, muitas vezes, de você fazer um carrinho de compra e não perder aquilo que está no seu carrinho de compra. Como assim, Amir? Você está ali, de alguma forma, realizando uma compra, você não quer que a hora que chegar no 10º item que você está comprando, o carrinho apareça, opa, acho que mudou o slide aí sem querer, Brunão, Opa, desculpa. que o carrinho esteja vazio.
Não dá para a gente querer esse tipo de situação. Então, existem mecanismos onde você garante que vai haver uma sessão estabelecida para ver a troca. Quando a gente fala até de modelo ISO-OSI versus modelo TCP/IP, alguns dos itens aí eles são aglomerados, esse vai junto. Mas olhando para Black Friday, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui são em alguns pontos relacionados à persistência da conexão. Então, esse é um ponto importante que tem a ver com sessão no sentido mais amplo. Tem a ver aí com a autenticação, validação de autenticação e muitas vezes até o roubo de tokens para se utilizar deles na comunicação. Então, esse é um ponto importante. E o que pode ter? Você pode ter lá gente roubando o cookie para poder aproveitar de um carrinho que está montado e com isso pegar alguma informação. Então, ele faz esse tipo de coisa, tem esse tipo de situação. O próprio, eu vi foi num evento, acho que foi na RSA do ano retrasado, eu vi alguns ataques sendo mencionados a MFA, a múltiplo fator de autenticação, visando aí muitas vezes roubar o token que está estabelecido. Então, daqui a pouco a gente vai falar, puxa, agora nem mais só dois fatores, eu vou precisar de quatro, cinco fatores diferentes para garantir. Lógico que quanto mais melhor, mas muitas vezes o usuário da ponta para um, né? Até Não tem comenta nenhum, às vezes, isso. né? Às vezes para um já vai reclamar, fala, cara, eu tenho que digitar esse código depois de ter colocado meu usuário e minha senha. A gente tem casos, né, Bruno, de clientes nossos que muitas vezes eles não queriam habilitar o múltiplo fator de autenticação porque era alguma coisa que não trazia uma experiência boa para o usuário. Mas a hora que ele vira o tanto de credencial que tinha vazado, o acesso que estava tendo às contas, né, os correntistas vazados, que às vezes nem era da infraestrutura do cliente, é da máquina do correntista que vazou a credencial, e nisso se encaixa também essa questão do cookie, porque o cookie dependendo da forma que você instancia ele, ele fica na memória física. E daí, de repente, você pode roubar ele para poder usar, mesmo que você feche o browser e abra de novo, você consegue entrar lá na aplicação sem ter que se logar. Esse tipo Sim, de coisa é porque tem um cookie físico ali. E daí o pessoal acaba aproveitando disso para acessar o sistema. Fala aí, Brunão. tanto, Você quer tanto que comentar? a venda de credenciais ela é muito em alta, mas hoje em dia também já tem o pessoal vendendo a credencial com o cookie da sessão e até mesmo só o cookie isoladamente, né? Exatamente, cara. Exatamente. A gente tem isso e às vezes nos vazamentos que tem existe referência para isso, né? É um ponto importante. O que é legal da gente olhar isso na Black Friday? Tenha cuidado, né? Eu sei que é chato fazer deslogin, logar de novo, validar se o site é real, validar se não está usando. A gente vai ver daqui a pouco também aí dentro de outras camadas e também de apresentação aí propriamente dita, a gente vai ver questão de validar o domínio que você está utilizando, esse tipo de coisa. Então, tomem cuidado com isso, validem, desconfiem, né? Eu sempre falo isso. Cara, quando a esmola é demais, O Sam tem que desconfia. desconfiar. A promoção está muito alta e tal, tem que desconfiar. Então, esse é o tipo de coisa de aviso geral. Desconfia também se você está acessando. Às vezes desloga do site antes de começar a compra, loga de novo. Esse tipo de coisa é importante aí relacionado ou num paralelo ao que seria a seção na camada 5 do modelo ISO-OSI. Fez sentido, Brunão? Perfeitamente. Essa é a que Boa. mais tem ligação com o usuário final, talvez, né? Uma das, eu acho que vai entrar aí mais duas, mas ela fazendo esse paralelo, usando esse ajuste, sim, é uma das. Maravilha. E aí a gente vem para a camada 6 que é a camada de apresentação. Que seria a camada 6, amiga? Camada 6 de apresentação, ela vai trazer muitas vezes a padronização do dado. Será que o caractere, a comunicação que eu estou utilizando, ela está no mesmo padrão? Essa é uma das coisas que vão estar influenciadas ali. Ou será que a forma que eu estou colocando aquele upload, ele está sendo colocado da forma correta? Será que a informação do jeito que eu ponho naquela API, ela está indo de forma correta? Ou seja, é uma padronização do dado para que no protocolo da camada superior eu possa trafegar. Porque se eu estou falando em outras, fazendo uma analogia, tá? Eu tento pegar analogia aí para o pessoal que não é técnico, né? Não é da área. Fazendo uma analogia, é mais ou menos como falar uma linguagem e falar outra. Você tem que estabelecer qual que é a linguagem que vai ser falada ali.
Então não adianta eu usar, às vezes, uma troca de API num padrão e o outro lado está esperando em outro. Muitas vezes esse tipo de manipulação pode causar problema. Então, você não usar uma criptografia forte nessa parte de apresentação, ou usar injeção de payload API, que são exemplos que estão citados aí, são exemplos que podem ocorrer. E daí não tem jeito, Brunão. Tem que olhar para o tráfego, tem que estar com alguma coisa inline, e isso daí é algo que outras soluções têm. E aqui eu vou fazer um jabá também, né? Vou puxar para o nosso lado. Tem que também olhar para a biblioteca. Será que a biblioteca que o usuário tá, que o desenvolvedor está utilizando é uma biblioteca que tem um número randômico com uma alta entropia? Pô, amigo, agora você me xingou, né? Vai xingar outro. Mas de forma geral, é assim, toda a criptografia, pelo menos a criptografia clássica que a gente tem aí, ela se baseia em números primos, na teoria aí de números primos, o começo é aí. Só que se eu uso números primos pequenos, eu consigo. Tô dando um exemplo aqui de parte da teoria. Não quero. O nosso foco aqui não é esse. Mas quando eu uso coisas que são previsíveis, eu consigo muitas vezes deduzir e chegar naquele certificado. Então eu tenho que usar cada vez chaves maiores e cada vez mais complexas. E isso envolve uma série de algoritmos de criptografias diferentes. Então, esse é o ponto. Agora, se eu estou usando uma biblioteca que gera um número randômico para uma determinada criptografia que eu vou fazer, e ele não tem um bom fator de randomicidade, de gerar um número randômico de fato, né? É um número randômico previsível. O que é isso? É a biblioteca. Às vezes a biblioteca que você está utilizando, você sabe qual que é o próximo número randômico, você consegue deduzir pelos parâmetros. É meio controverso, mas é isso que acontece. Se isso está sendo utilizado, você pode ter um problema. Então eu preciso olhar se a biblioteca que o desenvolvedor está utilizando é uma biblioteca que gera um número forte, se é uma biblioteca que não tem uma vulnerabilidade no algoritmo de criptografia que foi detectado, esse tipo de coisa é o que eu vou olhar nessa camada e fazendo um paralelo com essa padronização. Quando a gente fala do ISO-OSI, era principalmente padronização de caracteres, Unicodes. Aqui eu estou levando em conta essa padronização do como o dado está sendo transmitido ali. E é importante, né? Certificado, do mesmo jeito que certificado para aplicação, né, Brunão? Às vezes o certificado expira, a gente até tem uma funcionalidade na plataforma que mostra isso. Mas às vezes o certificado expira, e esse é um ponto importante. Do mesmo jeito disso, ele pode parar, se ele for fraco, ele pode ser uma vulnerabilidade. Então, estabeleça, valide, cheque o código, cheque a biblioteca, tenha uma ação preventiva nesse sentido, tem um gateway de API para poder validar, para poder fazer a gente acabou de falar de rate limit, né? Rate limit é você limitar a quantidade de consultas. Uma das formas que você tem nos equipamentos de rede de limitar é o seguinte: se começou a ter muita requisição e chegou a 80% do uso da memória, você pode parar de mandar o SYNAC. Então você não aloca memória, você só aloca quando vem o ACK, lá daquele exemplo que eu dei anteriormente. Que eu quero dizer com isso? Existem ferramentas nas quais, bem configuradas, podem reduzir isso. Mas, como foi bem dito aqui pelo nosso participante que fez o comentário, é um conjunto de ações. É a máquina do usuário protegido, é a VPN quando é possível ter, é a configuração bem feita do dispositivo para reduzir a quantidade aí a probabilidade que você tem de ter um incidente. Perfeito. E com isso a gente chega na camada 7 que a gente fala aí, Ixi, é onde a gente tem passado, passa pelo menos nós aqui bastante tempo falando sobre aplicação, né? é isso aí, é isso aí. Cara, essa daí, a próxima camada, acho que são as camadas que a gente mais vai ver casos. Daqui a pouco eu vou comentar aí, nesses minutos aí que vão ter finais, um pouco dos casos que a gente vê no mercado, né? Em cada uma dessas camadas aí. Mas, falando da camada 7 em específico, o fato de você ter ataque de SQL injection, exploração aí de cross-site Cross-site scripting, né?
a vulnerabilidades gerais do ASP Top 10, né? Tampering, de você pegar servidor aí, ter informação do tipo de servidor da outra ponta. Todos esses tipos de vulnerabilidade que permitem ataque, eles são responsáveis por obter informação. Então, por exemplo, quando a gente fala aí no ASP Top 10, tem um que é configuração de servidor, que muitas vezes apresenta qual que é o servidor que está do outro lado. O que eu vou ter com o servidor que está do outro lado? Se eu sei qual que é o servidor do outro lado e a versão que ele está rodando, eu posso procurar vulnerabilidades já descritas e às vezes até exploits já escritos para explorar a vulnerabilidade naquele servidor. Então, para que eu vou deixar a página principal ou deixar um rodapé indicando qual que é a versão do servidor daquele lado? Esse é um tipo. Ou um SQL injection, onde sem ter uma ferramenta de SASH, de acompanhamento de evolução de código, o desenvolvedor, escrevendo o código dele, não analisou se o que ele está recebendo num campo tem caractere especial ou não, né? Ou se uma variável do código dele que esperava receber apenas número está recebendo uma letra. Como que vai se comportar o sistema nesse sentido? Então, esses tipos de ataque, onde explora vulnerabilidades da aplicação na camada 7, que é o protocolo, é o HTTP, é onde eu vou trocar a página web, é onde eu vou ter esses tipos aí de protocolo, né? Explorar esse tipo de coisa permite que você faça aí uma série de ataques como injeção de dados, às vezes até roubo de dados, né? Você poder, com a injeção de dados, fazer um dump e por aí vai. E as contramedidas é precaver. Você tem que ter um monitoramento, você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter teste. Fazendo aí até um jabá para o que você falou, se alguém quiser aquele checklist, ele é um checklist geral, simples, inicial, para dar visão para quem quiser olhar, mas a ideia dele, né, Brunão, é levar a pensar em atitudes que precisam ter antes da Black Friday para evitar que você tenha problema durante a Black Friday. E ele também tem um ponto lá que se você tiver problema durante a Black Friday, você precisa ter treinado. Eu costumo falar bastante disso, se vocês procurarem, talvez tenha até a gravação, mas na RSA de 2 ou 3 anos atrás, teve uma apresentação onde tinha uma simulação de uma sala de crise por conta de um incidente. E daí você tinha perfis de profissionais diferentes, como eles podiam responder aquilo. Como que o vendedor que recebe uma ligação vai responder quando a empresa está sob um ataque? Como que o CEO vai se posicionar? Como que marketing vai atuar? Como que o técnico tem que atuar? Esse tipo de coisa é importante e está dentro de um checklist global de treino. Você precisa treinar os momentos de crise, partindo do pressuposto de que em algum momento vai acontecer. Esse é um ponto importante de vocês considerarem aí. Por isso que a gente falou, e aí estão alguns exemplos da camada 7, tem muitos outros, vou citar até alguns cases de mercado daqui a pouco, e muitos deles passam pela camada 7, mas são exemplos aí. Excelente. Com isso a gente chega na última camada, falando aí do famigerado usuário. O elo, como falamos na nossa última live aqui, o elo mais vulnerável, talvez, da camada, né? Quando a gente começa a falar sobre isso. Isso. Na verdade, assim, acho que a grande questão, Brunão, tá, eu preciso proteger a infraestrutura do lado de configuração, do lado de equipamentos, do lado de processos, do lado da conscientização da empresa. A gente vai falar disso mais para frente. Mas é importante que o usuário final, ele também esteja atento a uma série de ações que podem ocorrer aí, representando um abuso ou uma tentativa de desviar o foco dele para que de fato ele seja, é, ele caia numa isca aí, né? Nesse aspecto aí, a ideia é a engenharia social, a pressa,
o aviso de que é alguma coisa que ele é muito grande, ou seja, é uma promoção muito grande, né? Um atrativo muito grande, são características que a gente vê em phishing. São itens que a gente vê posicionando aí como uma forma de aproveitar daquele momento para poder cair, para pescar aquela pessoa. E nesse aspecto aí, a gente precisa ter muito cuidado. Quando eu falo a gente, não é só usuário, né? Gente dia a dia mesmo, gente que é de segurança. Por quê? Às vezes na pressa, na correria, você fala, pô, cliquei nesse link, não deveria ter clicado, né? Essa ideia do descuido é onde vai aproveitar, é a vulnerabilidade que o atacante aproveita, né? O tipo de vulnerabilidade que o atacante aproveita para poder se valer e para poder realizar e pegar alguém. Isso é muito fácil de ver em campanhas, né? Quando você vê a Black Friday, você vai ter uma série de campanhas de e-mail, propaganda, você recebe por SMS, você recebe por WhatsApp, você recebe por e-mail, você recebe do amigo. Duvide, parta desse pressuposto, duvide. E uma vez que você teve alguma coisa, valide pelos canais oficiais. Vou dar um exemplo recente, Brunão, que aconteceu. Sabe aquele grupo de família que tem um primo e de repente aquele primo mandou uma mensagem estranha para mim, né? Mandou uma mensagem no um a um lá falando: "Olha, cara, um cenário aqui, ó, tô te convidando para uma festa VIP e tal." Falei, que estranho, né? Às vezes primo faria talvez até num sentido mais amplo ele fazer isso, mas eu duvidei. O que que eu fiz? Eu não posso continuar naquele canal. Eu tenho que usar um outro canal seguro e confiável para estabelecer uma validação, porque aquele canal pode estar comprometido. Isso é bem utilizado aí em questões de guerra, né? Se o canal está comprometido, eu paro de confiar nele, ou às vezes eu até uso ele para enganar a pessoa do outro lado, mas efetivamente eu paro de usar numa ação inicial e eu estabeleço através de um outro. O que que eu fiz? Eu chamei o filho desse primo. Falei, cara, eu acho que tem um problema aqui com o WhatsApp, do seu pai. Dá uma verificada. E de fato, a hora que eu chamei ele e falei, oi, ele já virou para mim e falou, acho que você vai falar do WhatsApp do meu pai. Então, só de estabelecer um canal diferente aí, Brunão, a gente conseguiu ver que havia um problema e eles já estavam endereçando. Então, a ideia aí é valide a fonte, tenha uma cultura de segurança, tenha um pé atrás, verifica, né? Aquele site lá, para que você vai pôr seu telefone? Vê antes, coloca às vezes um telefone fora, sei lá, a ideia é desconfie, seja nesse aspecto cuidadoso. O Esse é um tempo ponto todo, né? o tempo todo. E assim, cara, mesmo a gente sendo o tempo todo, tem uma chance grande de falar, cliquei e não deveria ter clicado. E daí, Pois como é. foi bem dito aqui, eu estou aproveitando bastante o comentário que foi feito aqui, você vai ter que ter uma proteção, você vai ter que ter um antivírus, você vai ter que ter alguma coisa, falar, fiz, mas daí o meu antivírus pegou. Mas seja a camada segura 8 antes de clicar e o antivírus ter que pegar. Isso envolve cultura, envolve mudança, envolve conscientização. Sim, e muito importante onde põe os dados, né? Não só nesse momento, Sim, mas eu lembro até que a gente gravou com o Tenente Marcon, e ele sim. falou assim: você me daria a senha do seu banco? Eu falei assim, não. Eu falei assim, então por que que você dá seu CPF para qualquer pessoa, né? A gente parece nos preocupar às vezes com isso, e pô, depois que eu vi essa frase dele, eu falei, caramba, faz muito sentido. Eu comecei a ser bem mais restrito, embora a gente sabe que tem jeitos muito fáceis de conseguir o CPF de qualquer um, mas estar precavido é importante. Exato. E assim, nesse aspecto aí, Bruno, eu acho que tem uma série de exemplos, né? Eu queria trazer alguns aqui só para enriquecer nesses momentos finais. Acho que só tem mais uma parte aí da apresentação, mas, por exemplo, lá em 2013, né, bastante tempo atrás, a Target sofreu um ataque que ficou bem conhecido aí por conta de um fornecedor, dentro daquela ideia que você falou do elo mais fraco. Um fornecedor foi explorado e permitiu lá que instalasse malware nos terminais de compra, de POS para poder roubar cartões e dados pessoais. Puxa, olha Pois é. só, E o nem era um atacante fornecedor de tecnologia, né? Era um fornecedor de ar-condicionado. de ar-condicionado. Opa, tá aí. Esse é um exemplo, um exemplo real. Outro exemplo que a gente pega aí, esse que você citou, da Macy's, né?
da Macy's aí, é injeção de script malicioso no site. Às vezes você consegue no próprio site colocar um script, o atacante consegue colocar um script para se valer das informações que estão indo naquele site. Então, esse daí é um outro exemplo que demonstra o uso de uma informação num site de uma loja grande, de uma loja de varejo grande americana, para poder se valer e fazer exfiltração de dados, tá? Então, é um outro exemplo. A British Airlines aí teve também referência a algo parecido, ou seja, ataques envolvendo aí, no mesmo segmento de varejista, para injeção de script, para poder buscar informação, né? A gente teve aí a injeção de código que redirecionava dados para domínio malicioso. Vou até colocar aqui, ó, vou aproveitar para pôr no link algumas referências aí para vocês terem. Deixa eu só jogar aqui no No chat. chat. Legal. Porque o que é legal? É legal, às vezes, numa forma, numa conversa que você está tendo, num convencimento, em termos de fornecimento aí, ou mesmo internamente, quando vai falar com outros, a possibilidade, não, eu estou sem possibilidade de escrever, eu vou jogar aqui, depois você coloca aí para o pessoal, tá? Pode mandar. Só para jogar, porque eu estou só com os palestrantes aqui. Espera Ah, aí que eu vou te pôr como co-host. beleza, daí eu jogo de novo aqui. Então, Pronto. esse daí é um exemplo. Boa, obrigado. Vou mandar aqui para todos agora a mensagem. Deixa eu só tirar isso aqui, pronto. Tá aí, ó. Esse daí é um exemplo. Os ataques de Black Friday que a gente tem, Thanksgiving, é um exemplo aí de referência em termos de itens aí, tá? Só para usar como um ponto. E é importante porque às vezes num convencimento de diretoria e tal você ter referências de que outras pessoas passaram por mesmo problema, isso se torna um fator preocupante de que move a falar, puxa, eu não quero que aconteça a mesma coisa. Ataque de DDoS sazonal acontece demais, tá? Demais aí nessa época. A fraude de chargeback, né? Isso é alguma coisa que às vezes até envolve camadas aí mais altas, porque a pessoa faz a compra, depois ela vai e cancela no cartão e de repente recebeu a compra. Então, são coisas que precisam tomar cuidado e ter validação, ter perfil de compra do usuário, se é a primeira compra ou não. Esse tipo de coisa é importante também, tá bom? Então, tá aí alguns exemplos de ataques e de cases que acontecem. A gente teve uma questão relacionada à supply chain, né? Às vezes, esse exemplo que eu dei Da da, Target mesmo, da né? própria Target é mas às vezes você tem hoje no código. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, aquele repositório, que é um repositório de contribuição mútua, de várias pessoas contribuindo, alguém vai lá e coloca uma biblioteca propositalmente maliciosa ali dentro daquele aspecto, para quando seja feita a cópia, possa ter no código aquele item. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa estar em cima e verificar, tá bom? Excelente. Estamos chegando no final do tempo aqui. A gente preparou bastante conteúdo, mas ah, quero deixar aqui só dos pontos de intersecção que a gente conversou, né, o Amir? Eu acho que são bem relevantes também para quem está aqui. Falando sobre alguns pontos que são interessantes e estão relacionados ali da camada, entre as camadas que nós conversamos, principalmente falando como com relação ao monitoramento, resposta, mitigação, muito ligado à tecnologia, né? Aqui é parte até do checklist que a gente elaborou aqui e vai ficar disponível para quem participou conosco, com algumas quick wins, vamos chamar assim, que podem ser implementados, muitos deles facilmente pelas empresas para aumentar aí as camadas de segurança, aumentar um pouquinho mais o seu grau de maturidade durante e após a Black Friday também. E algumas Boa. lições de pós-eventos, algumas lições também para identificar. A gente sabe que tudo é muito corrido durante esse período, principalmente varejo, e-commerce são os maiores alvos. E eu já quero deixar até aqui, antes de passar a palavra para mim novamente, o convite para participar conosco na próxima semana, na quinta-feira, às 11 horas também. Nós vamos receber aqui o pessoal do BMP,
que é um banco, e a gente vai falar por que que a Black Friday não é um período de risco apenas para o varejo, né? Talvez o varejo seja o grande alvo, mas ele não é o único que está com uma exposição muito maior durante esse período do ano. É isso aí. Eu acho que aqui tem alguns pontos de ação, Bruno, gerais, até ampliando um pouco aí. Eu acho que se você puder só colocar naquele slide do PPT, acho que é legal, só para eu fazer uma contextualização. Isso, a gente nem ia usar esse, mas acho que é legal. Aqui existem itens diferentes que a gente precisa endereçar. Quando a gente fala em PPT, não é a apresentação, mas a pessoa, processo e tecnologia. E hoje você tem áreas de intersecção. Por exemplo, do ponto de vista de ataque entre tecnologia e processo, você tem atacante subindo automação para subir site falso. A gente pegou isso e atuou com um cliente nosso nesse sentido. A gente tem aí, às vezes na questão de pessoas e processos com IA, tendo escala. Então, a ideia é olhar para esse tripé e endereçar. E dentro do que a gente falou, de tantas ações aí, do paralelo que a gente fez com o modelo Isuose, é importante a gente levar em conta alguma coisa que diz respeito a processo. Tem uma estratégia geral de governança, né? Uma estratégia ampla e que inclua a governança. Então, a avaliação de risco para o período da Black Friday, ter ação aí, política de segurança, reforço, ou seja, você tem uma política estabelecida, plano de resposta a incidente. Esses são itens que são itens de processo, que estão relacionados a o que que eu recebo de informação, como eu atuo, o que que eu entrego de informação. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante aí, boa, eu vi que você colocou aí, outro ponto importante é a parte de proteção tecnológica. A gente viu e foi comentado aqui que eu preciso ter vários pontos aí relacionados à tecnologia. Eu tenho que ter hardening de rede, segmentação, isolamento, a gente viu isso, reforço na camada de aplicação e dados, proteção do usuário, interface, validação se de fato é um usuário. Hoje você tem vários aspectos para validar, segurança de pipeline, ou seja, uma série de itens que são levados em conta, são importantes do ponto de vista tecnológico. Além do ponto de vista tecnológico, você também tem que ter a preocupação com a pessoa, você tem que ensinar. E daí você tem que ter campanha de conscientização, revisão de permissão de auditoria para o pessoal da Black Friday, porque pode ter alguém dando permissão indevida ou vendendo credencial, procedimento de verificação de identidade, SOC atuando, ou seja, isso tudo tem a ver com equipe, tem a ver com treinamento, tem a ver com segurança. E por último, o slide lá que o Brunão tinha colocado, eu adicionei aí mais alguns itens para passar, é a área de intersecção. Tem coisas que vão envolver pessoa, treinamento de pessoa, mas um plano de monitoramento constante. Tem coisa que vai envolver eventos pós para aprender o que a gente fez de errado para não cometer de novo. Esse tipo de coisa envolve tanto cultura, como tecnologia, como também processo, tá? Esses dois, três pilares aí, às vezes, intersecção desses pilares são extremamente importantes. Pessoal, eu fazendo já a consideração antes de passar para o Bruno aí terminar, porque deu o nosso horário, fazendo a consideração final, a gente é uma empresa de cibersegurança, a Reinforce, a qual estou representando, está aí. A gente é uma empresa que tem como foco dois pilares, tanto a proteção da marca, como também a parte de vulnerabilidade. E a ideia é olhar para a aplicação desde o início do desenvolvimento até a credencial vazada do usuário na ponta, não só da estrutura interna. Então a gente tem esse tipo de visão e atuação usando tecnologia justamente para acompanhar o processo e evitar que vulnerabilidades em camadas diferentes, vale a pena ressaltar aqui, porque a gente olha para a infra, a gente olha para má configuração de cloud, a gente olha para código escrito, ou seja, em camadas diferentes a gente possa proteger e ajudar a aumentar a segurança na sua Black Friday. Esse é o nosso alerta em termos de tudo que pode acontecer. É a nossa conceituação, a gente trouxe aqui uma série de tipos de ataque, e aqui fica o nosso convite para conhecer um pouco do que a gente faz
e poder aí apoiá-los a ter uma Black Friday mais segura. Vai lá, Brunão. É isto. O Amir dando uma verdadeira aula disso. Esse material está gravado, a gente vai subir na íntegra no YouTube também, para quem quiser reassistir, quem quiser compartilhar aí com os seus colaboradores, com a equipe. Vamos nos falando e na próxima semana, no dia 23 de outubro, como eu falei, teremos aqui mais um webinar, teremos convidados de fora, teremos a presença do Amir também aqui para nos transmitir esse conhecimento incrível e ajudar que a gente possa ter uma Black Friday mais segura, não só para nós, nossos clientes e clientes dos nossos parceiros também. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo que vocês disponibilizaram. Amir, muito obrigado aí pela verdadeira aula hoje aqui. Tamo junto, Brunão. Obrigado, por ter organizado e semana que vem estamos com gente de fora e conteúdo bem interessante também. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, e um bom dia para vocês.